Você já deve ter passado por isso antes. Você tá numa festa ou num bar e de repente um bêbado resolve alugar o seu ouvido. O cara passa horas falando coisas sem nexo, contando uma história que nunca termina e fazendo você aguentar o bafo de cachaça dele. Não tem nada mais chato do que papo de bêbado. É um verdadeiro teste de paciência. E hoje, um bêbado testou a paciência de líderes mundiais na ONU. Seu nome? Luiz Inácio. Mas como os gringos não têm tempo a perder, cortaram o papo, o microfone, e deixaram o bebum falando sozinho. Nesse domingo, o presidente Stalinácio Lula da Silva participou de um evento na ONU, a Cúpula do Futuro, e teve o microfone cortado. Foi o auge do vexame de uma viagem que já dava sinais de fracasso e humilhação muito antes do bandidinho sem dedinho sair do Brasil. Para você ter uma ideia, até a CNN largou a mão de 9 dedos do Lula, falando que o mundo agora enxerga o engodo que o bebum é. O presidente Lula embarca para a ONU neste sábado em um ambiente muito diferente de um ano atrás. Em 2023, nesta mesma viagem, ele era recebido pelo mundo como uma espécie de salvador do Brasil, uma esperança global. Isso mudou. A indisposição começou com as posições controversas sobre a guerra da Ucrânia, Israel e, mais recentemente, a eleição na Venezuela. E agora avançam para a área ambiental. A agenda ambiental não virou a grande agenda do governo. Ao contrário, o Brasil arde em chamas há semanas, expondo inação e incompetência. Lula disse em sua posse em janeiro de 2023 que o mundo espera que o Brasil seja novamente um líder na luta contra a crise climática. Lula verá na semana que vem, em Nova York, que o mundo continua esperando. Finalmente os gringos acordaram. Lula é decepção até para quem votou nele, se é que ele teve algum voto. O Brasil se acabando nas queimadas e ele levando a janja para gastar o dinheiro público em Nova York. Aliás, por falar na trocadora de fraldas, ela também contribuiu para que essa viagem fosse um fracasso. Bem às vésperas do casal marginal embarcar para Nova York, o regime Lula se recusou a fornecer informações detalhadas sobre a viagem anterior da primeira desgrama a Nova York, em março desse ano. A Folha de São Paulo solicitou dados sobre local de hospedagem, valores, gastos e origem dos recursos por meio da Lei de Acesso à Informação, mas eles foram negados em 3 instâncias. A Folha solicitou informações sobre a viagem desde 24 de abril, mas o último recurso está em análise pela Controladoria Geral da União, que prorrogou o prazo para 1º de outubro, alegando complexidade da matéria. Na verdade, eles estão com vergonha de revelar o quanto a primeira blogueirinha torrou em artigos de luxo e coisas inúteis. E foi assim, com descrença dos gringos e com revolta dos brasileiros, que o bebum embarcou para o mundo civilizado. Outro sinal da falta de moral foi a chegada do 9 dedos a Nova York. Lá ele foi recebido por absolutamente ninguém. Presidente! Presidente, vai sair a reforma do Conselho? Qual a expectativa para o discurso, presidente? Presidente, a reforma do Conselho sai? Tantos seguranças, até parece que a rua está lotada de gente esperando ele. Olha que oportunidade de ouro para confiscar o Aerojanja, hein? Escondam as carteiras e celulares, americanos. Chegou um ladrão por aí. Aí dá até para entender porque ele teve o microfone desligado no meio do discurso. Ninguém mais lá fora é bobo bastante para achar que o Lula tem algo a dizer.
Antes do início do discurso, foi comunicado aos participantes que os líderes dos países teriam direito a apenas 5 minutos de fala e que não poderiam exceder o tempo. Olha a vergonha agora! O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. O melhor legado que podemos deixar nossa geração é ter coragem de dizermos agora que nós vamos ter uma das democracias verdadeiramente democráticas e republicanas aquilo que não pode ficar. Muito obrigado. Os aplausos foram para quem cortou o microfone. Tinha que ficar desligado o tempo todo em que ele falou. Ops, mentiu. O melhor é que o bicho é tão gagá que nem percebeu que teve o microfone desligado e continuou falando. Deve ter pensado: olha como eles aplaudem. Esse discurso que a Janja escreveu para mim no pacote de fralda é bom mesmo. Pô, sacanagem, ONU. O Satanaine tinha mentira para mais 2 horas de discurso. Ladrão é fogo, né? Lula já roubou até o tempo do discurso. Pelo menos o bafo de álcool deve ter esterilizado o microfone. Tá livre das bactérias. A ONU mandou super bem, mas poderia ter sido melhor. O ideal era ter cortado o microfone nos primeiros 3 segundos do discurso. Agora eu quero ver o Xandão dar um prazo de 48 horas para quem cortou o áudio se explicar. Achei que fosse só por aqui que as pessoas não aguentavam mais ouvir a voz dessa criatura. Pelo visto, é um fenômeno mundial. É a desmoralização total do anão diplomático. O cara está acostumado a não ter limites entre seus bajuladores. Dá nisso. As mulheres se preparem. Está encerrada esta cerimônia. Não tá. Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. É o seguinte. Não que isso seja uma surpresa. Como todo petista, Stalinácio não sabe a hora de calar a boca, não respeita as regras, quer ser ouvido, mas faz de tudo para impedir que os outros falem. O mais bizarro é o cara querendo dar lição de moral, enquanto aqui as queimadas estão descontroladas. O corte vexaminoso do microfone em plena ONU, uma organização esquerdista e globalista, mostra que o bebum não tem mais moral nem entre seus pares. É o Brasil de volta ao cenário internacional? Passando vergonha. Satanaine achava que ao sair da cadeia iria correr o mundo posando de Nelson Mandela e vendendo papinho de pobreza e Amazônia para tirar dinheiro dos gringos deslumbrados. Mas no final, a única pessoa deslumbrada nessa história é a Janja. A realidade é que esse terceiro mandato do Lula veio para ele ser desmoralizado internacionalmente. O bebum não sabe administrar o próprio tempo, não sabe administrar sua própria casa, com seu próprio filho chamando a mulher dele de... Como que ele espera administrar uma nação? No final, acaba sendo ignorado internacionalmente, como um bêbado chato falando pelos cotovelos numa festa onde ele nem deveria estar. Essa vergonha que ele passou é karma. Afinal, o bebum censura a gente aqui, desliga o Twitter do Brasil e lá fora toma uma dose do próprio veneno ao ter o microfone desligado. Bem feito! Cortar o microfone do Lula é tão fácil quanto cortar o dedo.
Gigantes da Destruição, uma distribuição Warner Bros. Televisão, versão brasileira, Herbert Richards. Em algum lugar no meio do nevoeiro do traiçoeiro pântano, a sinistra legião do mal prepara-se para travar mais uma batalha pela conquista do mundo. Eu tenho plano para destruir os super-amigos. Aí a Legião do Mal poderá dominar o mundo. Parece que o Bizarro tem mais uma ideia perversa em sua mente invertida. Eu sei um jeito de fazer aparelho de raio transformar qualquer um em gigante de 40 metros. Me parece muito interessante. Fale-me mais sobre isso, sim? Eu tenho sório, um elemento raro de um asteroide. Só preciso mais 2 elementos, robalto e intródio. Aí eu uso o computador da Liga da Justiça para fundir elemento em raio gigante, transformando Legião do Mal em gigantes da destruição. Bizarro é um tolo. Não vamos conseguir usar o computador da Liga da Justiça. Além do mais, eu posso me transformar em gigante sem os teus 3 elementos. Eu tenho um plano para enganar os super-amigos. Vou pegar o computador e depois fazer os gigantes o dobro do seu tamanho. Acho que devemos tentar. Certo. Grande Gotham! Eles devem ter 40 metros de altura. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.